fiz aqui uns apontamentos aqui justamente para a gente ganhar tempo, para não ficar muito repetitivo. E eu vou começar a falar sobre esse conceito contra a democracia, que é uma palavra que a gente não ouve falar muito. Quando a primeira vez tive contato com essa expressão, também me trouxe muitas dúvidas, mas eu acho muito interessante o que significa essa expressão contra a democracia. Talvez o que nós estamos aqui vivenciando é a própria expressão, a própria materialização dessa contra-democracia. A contra-democracia, na verdade, é um contrapoder social informal que nasce nas ruas e que se opõe aos poderes instituídos. Então, essa ideia de poderes e contrapoderes, na verdade, foi um marco teórico, que construiu as instituições que a gente está vendo. Por isso eles se chamam poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Só que esses poderes são poderes que vivem dentro do marco da democracia representativa. E a contra-democracia é um contrapoder social que nasce para desafiar ou para limitar esses poderes que foram instituídos. Na verdade, a contra-democracia, ela nasce porque o povo hoje ele não está mais, não se conforma em se limitar o exercício da política no povo eleitor, ou seja, uma participação esporádica, episódica, instantânea, só no momento da eleição. Na verdade, nós queremos uma democracia continuada, uma participação continuada no mundo da política. Essa contra-democracia, ela se apresenta basicamente em três formas. Então deixa de existir somente o povo eleitor para ter o povo vigilante, o povo veto e o povo juiz. O povo vigilante porque o povo está sempre vigiando, quer estar sempre vigiando os políticos, aqueles que foram eleitos, que são teoricamente os representantes. Então os movimentos sociais, o que eles fazem é um movimento de vigilância ao que está acontecendo dentro dos poderes instituídos. A segunda característica é o poder de veto, em que os movimentos sociais eles se organizam para vetar pautas que são colocadas em discussão dentro dos poderes instituídos também. Então, é um movimento de rejeição ou impedimento a determinados assuntos que estão sendo discutidos nos poderes instituídos. E a segunda característica é o povo juiz, em que o povo, na verdade, ele quer colocar os políticos no banco dos réus, julgá-los, condená-los e, de preferência, mandar para a cadeia daqueles que forem culpados. Talvez o próprio julgamento do mensalão, claro que ele é um julgamento jurídico, mas o aspecto político dele está muito relacionado com esse aspecto do povo juiz. A contra-democracia, na verdade, ela se funda numa desconfiança permanente em relação aos poderes instituídos. O Brasil, em pesquisas que foram feitas, é o campeão mundial em desconfiança em relação aos seus próprios políticos. A gente lidera o ranking mundial aí disparado na frente de outros países. E isso é interessante porque o princípio que rege a democracia representativa é a confiança. E o que rege a contra-democracia é a desconfiança. Mas existe uma história também da desconfiança, e eu queria que pontua, que norteia esses poderes da democracia representativa. Então eu escolhi 3 episódios curtos para mostrar essa história da desconfiança ligada à democracia representativa. Então, o primeiro episódio que eu chamaria atenção é o que se chama Fórmula Mirabeau. Talvez não é conhecido por esse nome, mas todo mundo conhece aquela expressão, nós os representantes do povo. Da onde teria vindo essa expressão? Houve todo um debate na Revolução Francesa se eles se denominariam representantes da nação ou representantes do povo. Por que isso? Porque a palavra povo, ela não tem um significado preciso. E isso foi, quem criou essa expressão foi um orador, deputado francês, Mirabeau,
que ele sugeriu, não vamos ser chamados de representantes da nação, vamos ser chamados de representantes do povo. E um outro deputado, um outro político, Thibaut, que era um grande conhecedor do direito romano, né, ele levantou essa dúvida. Por quê? Porque no latim e no direito romano existiam duas palavras que tinham significados bem diferentes e que hoje normalmente a gente traduz como povo. Um era populus, que significava toda a população, e o outro era plebe, que significavam aqueles que eram os excluídos, aqueles que não eram os patrícios, que não tinham, eram os pobres, né, não tinham acesso nem ao poder econômico, nem ao poder político. E aí, então, esse deputado Thibaut pergunta, mas Mirabeau, representante do povo, quem é esse povo? Quem é o povo? O que quer dizer esse povo? Para mim, a resposta do Mirabeau foi tudo. Aí, o que ele respondeu para a Assembleia Constituinte? O povo pode ser o que a gente quiser. E aí ficou essa expressão, representante do povo. E por isso que existem muitos políticos, você vê o discurso, eu sou um homem do povo. Mas que povo é esse? Então essa é a primeira história. A outra, que é interessante, que eu vejo muita gente falar sobre os direitos que estão garantidos na Constituição. O que poucos sabem é que as Constituições não nasceram para garantir direitos nenhum para o cidadão. Nem direitos para o povo. Pelo contrário, as Constituições nasceram para se proteger contra o povo. Então vou contar a história da Constituição dos Estados Unidos, que é considerada aí como modelo padrão, foi praticamente modelo de exportação para várias outras constituições, inclusive a nossa também. O que poucas pessoas sabem é que a Constituição americana ela foi feita sob sigilo, sob segredo. Quando eles se reuniram para deliberar sobre a Constituição, eles não deixaram ninguém participar dos debates e também nada do que era debatido ali podia ser divulgado. Por que isso? Porque era alguma coisa muito importante para que o povo pudesse participar daquele debate. Então, como foi feito sob sigilo, eles não tinham papas na língua e falavam abertamente quais eram os interesses dali. Sobraram poucos documentos porque não foram feitos registros. O que tem são documentos de deputados, constituintes da época, que fizeram algumas anotações. E um deles principal é o James Madison, que é considerado o pai da Constituição americana, e ele coloca no início da Constituinte bem claro qual era o problema deles. O problema é o seguinte: nós criamos uma nação dizendo que o poder emana do povo. E como a gente vai fazer para se proteger do povo? Então, pensando nisso, é que eles criaram todo o arcabouço da Constituição, definindo a democracia representativa, criando uma série de filtros para que o povo não pudesse participar das instituições. E um outro episódio é em relação ao mandato. Todo mundo sabe que a gente participa das eleições e escolhe um determinado político, então ele é eleito para um mandato. Da onde vem a expressão mandato? O mandato é um contrato que vem do direito civil, é um tipo de contrato, normalmente as pessoas conhecem como procuração, que a procuração na verdade é o papel, o nome do papel onde você faz um contrato de mandato. E esse contrato de mandato, que ainda está previsto inclusive no nosso Código Civil e é muito utilizado, ele tem alguns aspectos interessantes. Você, na verdade, delega poderes para uma pessoa para administrar algo em seu nome e para representar os seus interesses. As características básicas do contrato de mandato no direito civil é que caso o mandatário, aquele que foi nomeado como procurador, não exceda os seus poderes ou não atenda aos seus interesses, primeiro você pode revogar esse contrato a qualquer momento, porque esse contrato é baseado na confiança. E segundo, você pode responsabilizar o procurador por ter feito atos que não correspondam aos seus interesses. Quando isso migra para o mundo do político, todas essas características são deturpadas, elas são eliminadas. Primeiro, você não pode revogar esse mandato. Segundo, ele não precisa prestar contas do mandato. Então, houve uma mudança do que se chama o mandato imperativo para o mandato fiduciário. Isso foi uma coisa tão importante nessa proteção da democracia representativa que várias constituições europeias chegaram a proibir expressamente o mandato imperativo, ou seja, aquele mandato da ideia do que vinha do contrato do direito civil.
para que justamente eles ficassem sem nenhum tipo de liame, sem nenhum tipo de ligação com o povo que teria eleito. Então essas 3 histórias, 3 episódios, contam muito bem, né, como que a democracia representativa nasceu baseada na desconfiança em relação ao povo. Para sintetizar a ideia, eu traria Benjamin Constant, que foi um dos idealizadores de uma das constituições francesas, e ele expressou numa única frase exatamente esse ideal. Ele falou que toda boa constituição é um ato de desconfiança. Leia-se um ato de desconfiança em relação ao povo. E um ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é o mais interessante, é como foi feita essa limitação da participação popular, né? É fácil, muito se comenta, a limitação espacial, né? Ou seja, política, a verdadeira política se faz ali dentro, e não se faz aqui na rua, né? Isso é fácil de você perceber. Mas uma outra limitação que normalmente não se percebe é a limitação no tempo. Porque se a gente for observar o que prescreve a nossa Constituição, ela diz que todo poder emana do povo e será exercido em seu nome. Aí já começa um problema, né? Alguém vai exercer esse poder que não a gente, que não o povo. E ele abre 3 institutos que são chamados de democracia direta, que é a iniciativa popular, de projeto de lei, o outro seria o referendo e o plebiscito. O que esses institutos, né, têm em comum com a eleição? O que eles têm em comum é que eles só permitem a participação do povo de forma esporádica e instantânea. Isso é muito importante, que se você comparar com a democracia direta que existia em Atenas, lá você tinha uma participação continuada, né? Ou seja, era uma participação contínua do povo nas tomadas de decisões. Então, o que hoje, o que mais marca esses anseios dos movimentos sociais, não é justamente rejeitar só essa participação esporádica. A gente quer ter uma participação continuada. Eu fiz aqui algumas anotações de como poderia ser feita essa participação continuada. Um dos exemplos, que na verdade é muito falado no exterior, né, é um exemplo que nasceu aqui no Brasil mesmo, que é o orçamento participativo. O orçamento participativo, além de permitir essa participação continuada, né, na esfera política, ainda tem uma outra vantagem, né, que ela alia também a questão econômica com a questão política, porque também houve essa cisão, junto com o advento das constituições burguesas, entre a esfera política e a esfera econômica. Porque o que existia também em Atenas na antiguidade é que não existia essa distinção, né? Então o poder econômico estava sempre aliado ao poder político, e hoje você tem essa cisão. Então, na verdade, o poder econômico não precisa estar à frente do poder político para conduzir as coisas, né? E o orçamento participativo permitiria, então, essa retomada da junção da esfera política com a esfera econômica. Bem, eu acho que esses aqui eram os pontos principais que eu queria passar, e eu vou abrir para perguntas. Eles olham para o Estado como o limite da perfeição da organização humana, como se ele pudesse ser o garantidor da proteção às minorias, da proteção à população em geral, né? É um Estado que ele protege a população, não é um Estado que oprime, não é um Estado que mata, é um Estado que teoricamente protegeria. E ao mesmo tempo que ele faz isso, né, que você afirma o Estado, você anula qualquer outra maneira de organização política. Tanto é que as comunidades indígenas, até hoje, apesar de ter uma legislação para elas são massacradas, elas são cada vez mais encurraladas, diminuídas, e os próprios direitos que foram criados dentro dessa Constituição, teoricamente, iria proteger essas comunidades políticas diferenciadas dentro do Estado,
no final das contas acabam servindo para prejudicá-las, né? Tem um PL, né, que está querendo dar poder para o Congresso de decidir, de que o Congresso decida a demarcação de terras indígenas e não mais as instituições que já não funcionavam tão bem, mas que teoricamente poderiam garantir melhor que isso. Ou seja, quem vai decidir isso vai ser o agronegócio, né? Vai ser o poder, a bancada ruralista. Então assim, a gente vê que o Estado, que teria a obrigação de proteger, e ele diz que protege, ele no final das contas ele está sempre ali, temeroso da população. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas, né, sobre a questão da democracia representativa. De que você deu o exemplo da Grécia, né, de que tinha essa participação continuada. E a maior parte desses movimentos que surgiram na década de 90, de antiglobalização, e os movimentos mais recentes também, são desdobramentos, né, desses novos movimentos sociais, e não são mais esses movimentos sociais sindicalizados, que são movimentos sociais mais espontâneos, menos organizados, que eles têm uma organização diferente, mas tem uma organização, mas ela não é mais clássica de um sindicato ou de um partido, né? Então, todos esses movimentos em geral, eles estão buscando uma democracia mais continuada, né? Uma democracia em que a população participe mais diretamente e esteja constantemente exercendo o poder. Aí eu fico pensando, o exemplo da Grécia é um exemplo que também é que vive no nosso ideal. A gente sabe que não é perfeito, até porque o cidadão grego, ele era um cidadão muito reduzido, era homem, era aquele que tinha um poder, ele não podia ser estrangeiro, ele tinha que ter um poder econômico, etc, etc. Então assim, era uma parcela muito pequena que exercia esse poder de democracia direta. E aí a gente questiona. Hoje em dia somos organizados nesses estados que eu coloquei, né? Esses estados que aparentemente é a melhor coisa do mundo, e a gente está questionando. Mas são estados que, por exemplo, o Brasil tem 200 milhões de pessoas e tem a 5ª maior extensão territorial do mundo. A cidade-estado de Atenas era infinitamente menor do que o Rio de Janeiro, se a gente for pensar. No Rio de Janeiro já ficaria difícil, né, a gente exercer uma democracia direta, mas acho que seria mais possível, seria um nível menor. Mas vamos pensar como a gente faria isso por estado. Eu acho, uma sugestão, e algo que a gente já vem pensando e conversando. Eu acho que para exercer democracia participativa, democracia direta e continuada, teria que suprimir o Estado, teria que derrubar o Estado. Não sei como ocorreria esse processo. Obviamente o Estado brigaria porque o Estado não quer o seu próprio fim. Mas eu acho que a condição da democracia participativa, da democracia continuada, é a não existência do Estado. Porque o Estado ele não vai permitir um Estado tão grande. O orçamento participativo, por exemplo, ele acontece a nível municipal, tem outras iniciativas, né, que são as esporádicas e que também não são suficientes. Então, assim, a saída do Estado eu acho que não basta. Só que ao mesmo tempo desafiar o Estado é uma grande empreitada, né? Então fica aí as questões que eu coloquei, abrir para mais pessoas falarem. Eu agradeço. Mais alto. A minha questão é uma dúvida para entender a ideia. Para tentar entender a ideia de contra a democracia, eu queria esclarecer uma dúvida. Você falou várias vezes aí da ideia de povo. A ideia de povo, ela está associada à ideia de nação, à ideia de uma língua única, né? Mas dentro da ideia de povo não fica muito claro as contradições de um Estado, um país, entre classes sociais, por exemplo. Você chegou a falar na sua apresentação também de burguesia, né? E quando a gente fala em povo, a gente está falando tanto em quem explora, quanto em quem é explorado, né? Então eu queria entender essa ideia de contra a democracia com essa noção de povo, que para mim é muito vaga, né? Como pode se dar uma contra-democracia pensando nessa ideia genérica, né, de povo, considerando isso que eu falei, que dentro do povo tem lá o burguês, tem lá o deputado, tem o empresário, todo mundo. Como que se daria essa contra-democracia com esse conjunto todo? Só um segundo, se você puder responder depois para as pessoas falarem. Tá bom. Esse próximo.
Sou eu que... Obrigado. Olha só, primeiro com relação à Constituição francesa, norte-americana, e depois a gente vem para a Constituição Nacional Brasileira. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Como você falou da Constituição, eu vou perguntar e você vai responder depois. Quantos iguais nós temos na nossa Constituição? Então, a Constituição de povo hoje, dentro da nossa Constituição, é um negócio muito complicado. Você tem 77 ou 78 iguais. Eu não consigo entender uma sociedade com 78 iguais. Então nós não vamos ter povo e nós não vamos ter nada. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão econômica financeira. Quando você fez a colocação, e eu não vou te contestar, mas eu vou pedir para você se acautelar. Quando você diz o seguinte, que a questão econômica não está intimamente ligada à questão política. Quando você cria um banco, você cria o empréstimo compulsório, que é uma questão do Banco Central. Para você criar um banco, cada depósito você tem que depositar 15%. Esses 15% é uma anuência do governo federal, é uma anuência do governo central. Logo, quando se cria um banco, quando se cria uma questão, uma situação financeira, você deve obediência a alguém. Como prolongamento que você pode ter, quando se quebra um banco, você tem gestão fraudulenta. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a questão financeira está ligada intimamente à questão política, porque permite com que você possa criar uma gestão financeira dentro do seu sistema. Ok, obrigado. Vou pegar a fala, vou aproveitar para explicar a questão dos dedos. A gente se organiza assim desde o primeiro dia de ocupação, que é quando você quer falar, você levanta o número 1, aí o próximo levanta o 2, o 3 e o 4. Aí quando você é o 4 e o 1 fala, você cai para 3. Aí quando o próximo 1 fala, cai para 2 e assim por diante até para se organizar a fala. A gente estava conversando aqui para colocar essa roda de conversa e de perguntas ao Cláudio, mais ou menos 20 minutos, e para depois a gente já entrar de volta no nosso círculo, continuando os debates dos nossos grupos já organizados e tal. Então acho que a gente pode colocar mais ou menos mais uns 15 minutos de fala, mas quem quiser se inscrever, e a gente já recomeça a partir da nossa roda tradicional que a gente tem feito. Na verdade é só eu colocar uma coisa. Hoje teve aqui na frente da Cinelândia um grupo de servidores de educação que vieram acompanhar a votação de alguns projetos de lei que foram votados dentro da Câmara em relação ao aumento de salário e criação de alguns cargos. No final veio ao carro de som o Messina, que é o cara do PV que escreveu os projetos, e outros vereadores que apoiaram. E criou-se aqui um verdadeiro palanque eleitoral para esses vereadores. E as pessoas ficaram revoltadas na escada, na verdade já estavam revoltadas com algumas coisas que as pessoas estavam fazendo, de tentar criminalizar os mascarados que estavam na escada, e estar vestido de verde e amarelo e cantar o hino, mas enfim, acho que o pior foi ver os vereadores aparecerem aqui e falarem. E aí é isso, as pessoas ainda veem aqueles caras como salvadores. É o cara que escreveu meu projeto de lei e que aumentou meu salário de 1.800 para 3.800. E as pessoas, não, mas o poder é do povo, não era esse vereador e tal. E eu falei, mas cara, você sabe disso, sabe? Você consegue ter esse acesso. As pessoas ainda não participaram desse debate de entender que o poder do povo não é vir aqui e ficar balançando a bandeira do Brasil e gritar o nome do vereador. É você ter uma participação contínua e não uma participação esporádica de votar num cara e esperar que depois de 4 anos o seu projeto de lei vai ser aprovado. Assim, acho que é um processo difícil, assim, não sei como resolver ainda, mas também não dá pra
chamar quem não acredita, quem não percebe que pode ir além, de burro, de alienado e tal. Só para colocar um pouco do que aconteceu hoje durante a tarde, assim. Boa noite. Eu vou fazer algumas provocações. Primeiro, eu acho que, assim, para divulgar o conceito de contra-democracia, eu tô achando que esse termo não é muito feliz. Contra-democracia. Não sei se existe alguma outra expressão para definir isso. É só uma pequena provocação, mas mais importante, a democracia direta é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que também não é aquele último dos nirvanas, também não. Foi numa democracia direta, pelos mecanismos de democracia direta, que Sócrates foi condenado à morte. Uma democracia direta hoje em dia talvez instituísse uma opressão religiosa no Brasil. Uma democracia direta no Brasil talvez instituísse minoridade penal reduzida, talvez instituísse pena de morte e já instituiu o porte de arma. Então, a democracia direta é importante também não ser vista como um paraíso. Eu acho. O grande problema do Estado, eu não acho que é o Estado em si, mas sim a cooptação que é feita dele pelos poderosos, pelo poder econômico. A grande questão é se jamais será possível o Estado isento dessa cooptação. Essa que é a grande questão, e eu acho que o caminho é trabalhar para sempre mitigar esse poder econômico. A todo momento, eu acho que a luta diária é sempre mitigar a capacidade de ingerência do poder econômico nos processos democráticos. Seja qual for o arranjo político que se faça. Dentro disso, tem aí uma proposta de reforma política na Câmara, e aí eu deixo a pergunta para o expositor sobre esse processo, sobre esse projeto de lei que lá está, qual a visão dele, quais seriam os pontos bons e os pontos ruins. Obrigado. A minha questão, bem, muito boa essa explicação sobre democracia, mas além dos pontos que já foram levantados, a minha questão ela vai em relação a pequenos valores. Por exemplo, eu vejo que a democracia, ela tudo bem, ela vai fazer uma lei que a democracia ideal, pelo que todo mundo aqui está dando a entender, seria uma democracia na qual o povo modelaria. Só que na descrição de que o povo pode ser o que nós quisermos. Eu vejo o povo como pessoas que têm muito que aprender. O nosso sistema, ele conseguiu puxar muitos pontos que nós temos ruins e transformar em algo cotidiano. A cada dia que eu vejo um motorista de ônibus trabalhando, eu às vezes me questiono e às vezes vejo quantas broncas ele leva por conta do equipamento dele estar ruim. Coisas assim que não é o motorista que é o culpado. Ele não tem culpa de tipo o motor dele estar vibrando numa frequência que já deixou o ouvido direito dele surdo. Não tem culpa se a luz ali não acendeu ou dele estar trabalhando por tantas horas de carga horária que ele simplesmente se distrai. Porque a máquina cerebral dele já está parando. Então, num ato contínuo, né, de fazer a mesma repetição. Existem coisas assim que são coisas pequenas que eu vejo que devem ser trabalhadas, eu não sei como. Ouvi dizer que a meditação funciona para isso, mas são teorias, eu não cheguei a comprovar na prática realmente. São coisas que eu vou ter que fazer na pele, talvez. E eu acredito assim que são pontos a que cada um de nós devemos trabalhar. Quando a gente parar, por exemplo, em uma fila, que a gente não cria a nossa revolta falando que a fila existe, que isso é ruim.
começando a apontar culpados e não apontar uma solução, eu acho que assim, da mesma forma que se vier a existir uma ferramenta que funcione corretamente como uma democracia direta, a questão é que se a gente colocar isso numa mão suja, numa mão que está corrompida, essa democracia direta vai virar uma entre outras democracias como essas que existem atualmente. Vai se tornar algo corrupto. E assim como todo sistema, a gente pode criar a teoria perfeita. Só que a partir do momento que a prática se torna corrupta, é sinal de que a pessoa que tentou colocar na prática, ela tem muito que aprender. Eu vejo que essas manifestações também já dizem que nós temos coisas ainda para trabalhar. Exatamente as pessoas defendendo a ideia de que um herói tem que salvar a gente, esses vereadores, e que tem que existir um vilão, no caso o povo, a galera que está aqui. Eu vejo assim, a questão seria uma coisa mais reflexiva, é assim que eu vejo. E peço desculpa se não consigo me comunicar muito bem, está um pouco de nervosismo e eu ainda estou ponderando muito bem na forma de comunicação, tem que treinar isso muito. É só isso. Tá tranquilo. Eu sou o Bruno, né? Boa noite a todos. Bruno, Eu sou o Bruno, né? Queria dar boa noite a todos. E assim, agradeço bastante a fala do professor. E o que eu, assim, eu atualmente, né? Eu tô muito triste com o governo, sabe? Tô muito triste com a postura do governo para com o povo. Porque parece que chegamos no momento que acho que todos já acordaram, né? Acho que a maior parte da população conseguiu se tocar que eles não estão nos representando, por causa do mandato, que você explicou ali muito bem e esclareceu bastante sobre isso. E aí nasceu-se a desconfiança que já existia e tudo mais, parará, que levou as pessoas à rua, né? Aí você fez a fala sobre a contra a democracia, né? Eu achei bem lógico, indo até de encontro que o companheiro criticou, eu achei bem lógico, porque assim, se nós lutamos hoje para que se haja democracia, é para que se haja confiança, para o povo confiar nos governos, né, nos nossos governantes, e para que não haja desconfiança, né, para que não haja roubalheira e para que haja transparência, para que haja honestidade. E assim, eu vejo que hoje infelizmente, os recursos que a população tem para poder lutar contra essa crise de representatividade é a manifestação, é o protesto, é a ocupação, é a máscara, né, a mídia alternativa, né, e tudo mais, esses movimentos que vem criando. E a minha pergunta, né, é o seguinte, como que essa desconfiança, porque eu acho que uma vez perdida a confiança, para se conquistar, assim, acho que seria muito difícil, né? Até mesmo se houvesse uma reforma na Constituição, acho que iria demorar muito as pessoas, sabe, acreditarem nos governantes, e isso gera uma crise muito grande, né? Uma revolta muito grande, e as pessoas começam a adoecer emocionalmente, porque vê que o governo, de uma certa forma, ele se fechou, ele se armou, se bloqueou, né, para poder governar, né, para poder governar. E aí entra o caso do plebiscito e das outras duas que eu acabei me esquecendo, que você falou, onde o povo pode vir a intervir, né, que é assim, bem esporadicamente mesmo.
E a minha pergunta é a seguinte, como que, no seu ponto de vista, como que o povo, né, iria assim, retomar essa confiança? Né? Seria com uma reforma na Constituição? Seria, não sei, entendeu? Porque eu tô na rua hoje, né, simplesmente por isso, entendeu? Simplesmente por isso, para essa crise acabar, para essa roubalheira toda acabar, para essas ocupações, essas manifestações, essa violência da polícia acabar, entendeu? Porque eu não gosto de tomar porrada de polícia, eu não gosto de spray de pimenta, eu não gosto de gás lacrimogêneo, eu não gosto de tomar porrada, mas eu gosto do país onde eu moro, eu gosto da cidade onde eu vivo, entendeu? Eu gosto do Brasil, gosto mesmo daqui, da minha nação, né? Gosto bastante, né? Sendo que como que o povo iria voltar, né, a ter essa confiança no governo. Obrigado. Bruno, eu estou apaixonado por você, não deixa cuidado, eu sou hétero, olha só, fica calmo. Valeu, garoto, bom você, novinho, e sacudir essa roseira do jeito que você sacudiu. Depois o mestre lá vai responder. Não saia da rua. Só uma questão de ordem, passa a palavra. Fechar as inscrições, alguém mais quer falar, porque já deu 15 minutos. Então ele vai falar, depois você e mais alguém que... E aí vai fechar? E aí fecha as inscrições e ele fala enquanto a gente volta a falar. Tudo bem. Se o argumento tiver bom. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Carlos Abdullah. Sou do Movimento de Reparação Histórica para Negros e Índios. Teve duas colocações aqui que eu acho que são fundamentais, porque hoje é discutido o movimento de reparação histórica, né? A fala do jovem me lembrou uma observação que Darcy Ribeiro falava muito para nós, fazia suas palestras, dizia o seguinte: nós negros tínhamos que resgatar nossa capacidade de se auto-indignar, que nós havíamos perdido por conta do processo da escravidão, a submissão que nos foi imposta. O companheiro observou muito bem a questão do termo povo, população, registrada pelo expositor, que é discutido hoje entre nós do movimento de reparação. Nós compreendemos hoje que o Estado brasileiro é um Estado que não está definido enquanto nação, né? No Brasil não se sabe o que se tem enquanto povo. Nós compreendemos hoje que a nossa realidade é 2 povos e uma nação. Em 88 eu trabalhava em Brasília, estive envolvido com a Constituição de 88, a sua Constituição. E a partir de lá eu entendi que não restava a fazer mais nada lá, depois que a Constituição foi formatada. Que houve essa discussão sobre o que é o Brasil enquanto Estado e nação. E nós do movimento negro insistíamos com os parlamentares negros para não abrir mão da definição do artigo 5º, onde tivesse registrado povo negro. E houve todo o rebuliço da bancada ruralista, com o apoio do Sarney, que era o presidente na época, determinando que se tirasse o termo povo e colocasse população. Porque se o termo povo tem um significado, população tem um outro significado. E a partir dali, nós do movimento negro entendíamos que esse Estado jamais irá nos reconhecer enquanto povo
enquanto etnia. Daí a marcha 14 de maio de 88, que colocou mais de 5 mil negros na Presidente Vargas, nós fomos cercar lá pelo exército e tal, e o coronel falou pra gente: o status quo desse país permite tudo na rua. Movimento da associação de moradores, tal, que vocês imaginar. Menos negro ideologicamente organizado nas ruas. Isso nós jamais vamos permitir. E mandou a gente voltar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é cantando samba jamelão. E nós não enfrentamos o pelotão porque estava com 762, com baioneta, apontado para nós lá em frente à estátua de Caxias. Nós não enfrentamos porque nós tínhamos mulheres negras grávidas com seus filhos na marcha. Porque eu era um dos mais exaltados no caminhão de som, dando palavra de ordem para seguir em frente à estátua em direção à estátua do Zumbi. Quando o companheiro fala como mudar esse estado, se é possível enfrentar esse estado, como é esse estado em termos de mudança, e aí o companheiro fala com a questão econômica, e nós, negros, diferentemente dos judeus, que estão em Israel é uma nação definida, né? Lá o povo se identifica, nós somos judeus. Dentro de Israel, aqui fora ele é israelense, mas lá ele é judeu. E é judeu em qualquer lugar do mundo. Ele é definido etnicamente. O Brasil não tem essa definição étnica. E o Estado brasileiro, através das suas elites, não permite que isso aconteça. Eles até aceitam a população indígena. Ele não aceita povo indígena. No artigo 5º da Constituição não fala povo. Então, quando o companheiro coloca muito bem na questão de relações internacionais, é isso mesmo. O Itamaraty, por exemplo, os negros estão entrando agora. Não existe embaixador negro. Nos consulados estrangeiros, na África, estranha muito isso. Quando vai se relacionar com o Brasil, eles encontram embaixadores, diplomatas brancos. Então, quando o companheiro fala em relação à questão do Estado, como dar esse Estado, aí vem um jovem colocar como restabelecer essa confiança, eu fico refletindo o seguinte: nós estamos diante de um desafio. E aí eu gostaria de ouvir do expositor justamente isso. Na nossa compreensão hoje, o movimento de reparação, nós estamos diante de um desafio, diante do que nós temos visto nas ruas. O que fazer, de novo, aquela pergunta da companheira na semana passada, em relação a esse Estado, não é em relação à situação, que essa situação, nós entendemos que é o projeto político desse Estado e da sua classe dominante. Nós entendemos isso, nós compreendemos assim. Eles têm um projeto político deles, que é a questão econômica, como o companheiro bem colocou, que é a questão do pré-sal, como foi colocado agora ali na questão do consulado. Eles têm um projeto político. Eu acho que o nosso desafio hoje é como formatar o nosso projeto político. E mais, um projeto político de nação. Eu entendo assim. Gostaria de ouvir o opositor como ele compreende isso. Onde o Brasil se defina de uma vez por toda que povo é esse que ele tem, e que Darcy Ribeiro dizia com muita propriedade: a miscigenação do Brasil vai fazer surgir uma nova civilização. O problema todo é que o Brasil não fez o dever de casa no sentido de não definir enquanto nação, não se definir-se enquanto nação e enquanto povo, né? E aí, companheiro, eu coloco uma observação que nós do movimento de reparação estamos pautando. O nosso objetivo hoje é a destruição desse Estado. Nós negros não temos saída, nós negros não temos outro caminho. O Estado brasileiro, na Constituição, no artigo 5º, está lá bem claro, bem nítido. Ele não reconhece o povo negro como cidadão. Não tem isso na Constituição. E isso é muito sério para nós.
enquanto isso não for superado, essas coisas vão continuar acontecendo. Porque o Estado brasileiro nos nega. Nós somos invisíveis para o Estado brasileiro e ele reproduz essa ideologia de invisibilidade perante a sociedade. Por isso você não nos vê nas propagandas, você não nos vê na televisão, você não nos vê em lugares onde nós não existimos. E aí eu faço com muita propriedade, você colocou como, né, como é que é esse Estado, ou a destruição dele, ele vem e coloca essa indignação. E nós do Movimento de Reparação estamos nessa linha. É a construção de fato, entendeu? De um novo processo. Porque tudo isso aí para nós já tentamos, o movimento negro já tentou de tudo que você possa imaginar. Nós já fizemos Marcha Brasília, nós já entregamos documentos a todos os presidentes da República, já reivindicamos, já fizemos tudo. Nós só não fizemos ainda o que os outros países da América Latina e África fizeram, que é um eficaz movimento de insurreição, e que estamos caminhando para isso. Então gostaria de ouvir o expositor nessa questão de como ele vê esse processo de Estado e Nação, como bem o companheiro brilhantemente lembrou, né? Onde nós compreendemos que o Brasil, em função da sua diversidade cultural, né, como Darcy Ribeiro colocou muito bem, ele tem que se definir etnicamente. O que ele é? Que povo é esse que constitui o Brasil enquanto nação e que esse Estado nega? Obrigado. Ou a gente coloca esse processo de uma democracia direta em pauta e chama as pessoas que têm se reunido aqui para alguma proposta, ou a gente vai cair no vazio e continuar na mesmice que vem acontecendo na democracia que hoje atualmente tem se configurado em todos os governos. E eu acho que a minha proposta da minha fala é essa, é a gente conseguir sair com algo, uma proposta de estar a cada mês a gente trabalhando nessa questão de estar diretamente tentando alterar isso, né? E assim, eu acho que eu tenho pensamento de como a gente possa estar fazendo isso. Eu acho que não seria aqui posto assim, mas a minha proposta é essa. E a minha real é essa. A Ocupa a Câmara, a gente tem que ter isso dentro da gente. Que as 10 pessoas que ficaram lá dentro, que as pessoas que ficaram aqui fora, apoiando as 10 pessoas que estiveram lá dentro no primeiro momento, e no segundo momento a saída das 10 pessoas de lá de dentro da Câmara, né? E a continuação da ocupação aqui fora, isso eu acho que a gente está na hora da gente tentar formar essa coisa de definir o que a gente vai fazer, porque eu acho que foi autoexplicativo, a colocação tem sido colocada em todas as aulas que a gente, né, que nós temos, e a gente tem que se definir.
Tudo bem, na quinta-feira a gente vai ter o Ocupa Ônibus e no próximo mês ou na próxima semana, como é que a gente pode fazer essa estrutura, a quem atacar? Eu acho que tem as questões das corporações, a gente tem muita forma de fazer isso, diretamente com os trabalhadores da SEDAI, da onde eu trabalho, os trabalhadores do Correio. Como é que a gente pode preparar o documento? Quem são as pessoas que a gente pode aqui dentro da nossa roda estar firmando essa força, esse combinando e traçando para a gente chegar onde a gente quer. Porque a gente não tem mais nada, eu acho que muita coisa que se discutir. Eu acho que a gente já está. Eu acho que a gente tem que estar discutindo, se não é deixar de discutir, mas eu acho que a gente tem que estar com os caras, quem é que a gente vai realmente contar para a gente fazer essa transformação. É isso. Eu só queria fazer um adendo muito rápido em relação à sua fala. A gente, enquanto ocupa a Câmara, tem discutido algumas coisas. Nessa última reunião de pauta, colocamos diversos pontos já concretos que eu posso apresentar depois depois que o Cláudio responder todo mundo. Quando a gente for voltar à roda geral, eu apresento tudo isso, até para deixar claro que a gente já tem trabalhado nesse sentido já há um mês, já deu alguns resultados, assim, então eu posso apresentar aqui. É só continuar as falas, depois ele fala, depois eu... Só tem mais dois para falar, eu passo. Meu nome é Gênesis, eu sou mestrando do FMJ. Na verdade eu cheguei um pouco atrasado. É isso, fala mais alto, fala mais alto. Queria compartilhar algumas coisas, assim, que democracia é um tema muito caro na minha formação. E eu tenho muitas questões sobre, principalmente quando a gente fala em democracia direta, assim, eu acho que pensar democracia direta hoje, acho que é pensar os processos de alienação, de reificação, que às vezes a gente fala democracia direta, mas também a gente tem que olhar para as possibilidades de exercimento de uma democracia direta, ou seja, de fato uma democracia para a transformação, que a gente analisa esses processos atrelados a processos que sejam processos globais, de fato. A gente vive num contexto de alienação, a gente vive num contexto de reificação da alienação. E como que a gente pode pensar uma democracia que o fato da democracia ser direta, ela não garante que ela seja democrática, de fato. Existe uma mediação que é a mediação da consciência, que a gente tem que pensar a democracia articulada numa mediação que é da consciência, que é a prática política em si. E acho que a partir até de uma análise um pouco gramsciana também, quando o Estado reformado brasileiro é um Estado, digamos, com mecanismo de participação, de intervenção da população dentro do Estado. Os conselhos de direito hoje, bem, quando eles foram pensados a partir de uma perspectiva gramsciana da população. Se a sociedade civil, o governo, metade, decidiu o rumo da política. Eu acho que isso reflete um pouco o desafio para pensar de fato uma democracia direta dentro de uma sociedade alienada, que os mecanismos de participação que foram criados, eles foram cooptados pelo sistema através de burocratização, de diversos mecanismos que esvaziaram o significado de classe, o significado político desses espaços democráticos, de intervenção da população na construção do Estado. Então acho que pensar é um desafio muito grande, eu acho que pensar a democracia direta, que é simplesmente mais do que garantir o acesso à decisão sobre as coisas, garantir um acesso com qualificação, consciência de classe. Eu defendo muito que as classes sociais não são ultrapassadas, embora hoje é um discurso muito grande que as classes sociais são ultrapassadas. E aí acho que, para além disso, também envolve um contexto global, que é o capital transnacional que a gente tem vivido hoje, que é o estágio de dominação do capital, e que, de fato, algumas deliberações não partem mais dos Estados-nações, como antigamente isso acontecia. Então, acho que tem uma conjuntura mundial que dá uma direcionada ao ponto que não cabe mais a essas populações decidirem o rumo dos seus países. O rumo dos países estão sendo ditados pelas empresas transnacionais. Não é à toa que as pessoas estão na rua na Turquia, não é à toa que as pessoas estão na rua no Chile, em outros espaços, que de fato tem uma intervenção transnacional que passa um pouco do interesse da população. Mas que se reflete no Brasil, até com o próprio imperialismo que o Brasil desenvolve dentro da América do Sul, dentro da América Latina. Por exemplo, os projetos da Petrobras. Ninguém em Itaboraí é consultado se eles querem que tenha o Comperj em Itaboraí, porque aquilo ali não é uma decisão que está para ser decidida de forma democrática e direta da população. São determinados projetos que têm que acontecer e eles acontecem de cima para baixo, que também é um traço da cultura política brasileira que vem se acirrando com projetos que são projetos transnacionais de implementação do capital transnacional no país.
E aí acho que por outro lado surgem outras formas de organização também, que também colocam a democracia direta em uma outra esfera de debate também, que é uma intervenção que a gente tem vivido atualmente, que para mim é muito conflituoso e eu não tenho muitas posições tomadas sobre, porque eu não tenho muito pouco para refletir sobre. Mas as novas formas de associação, de organização hoje das lutas populares não tem sido mais pela classe, tem sido pelos movimentos, nem pelos movimentos sociais, mas pelos movimentos heterogêneos da sociedade civil, que tem muito mais o perfil de indignação do que o perfil de consciência de classes. Entra um pouco no que o David Haver tem falado atualmente, o direito à cidade contra uma nova forma de uma luta anticapitalista que vem surgindo de diversas partes. Um pouco da transnacionalização do capital, as pessoas não conseguem mais decidir sobre o rumo da sua cidade, então as metrópoles cada vez são mais iguais. Se você olha o corpo que está sendo construído no Rio, é o mesmo que tem em Buenos Aires, é o mesmo que tem em Barcelona. Então cada vez mais as metrópoles têm se desenvolvido num ritmo de homogeneização que reflete que a população não vem conseguindo intervir sobre isso. E assim, é um debate muito novo, acho que até o David Haver deixa muitas brechas para debate, no sentido de como que a gente pode canalizar a dimensão de classe nesse debate, porque esse debate do direito à cidade é um debate, embora ele seja heterogêneo, ele tem determinação de classe que se expressa de diversas formas. E acho que é um pouco de um desabafo, de um compartilhamento também de como que a gente avança uma perspectiva de pensar esse movimento, de tirar proveito enquanto classe trabalhadora, e mais do que pensar um projeto de nação, que acho que muitas pessoas colocam isso, um projeto de Brasil, mas que é pensar um projeto de sociedade, de fato, uma sociedade que a gente tem, não só a nação que a gente tem. Eu acho que é diferente. Conhece o Serra, né? A minha dúvida, levanta a voz. a minha dúvida é o seguinte: se a gente está diante de uma nação, de um país, que nós temos no nosso Congresso representantes que não nos representam, diversidades que não é do povo, assim, coisas que são faladas lá, que são reivindicadas em projetos que não são algo de consenso, como dizer assim, consenso populacional, algo que realmente venha a ser do povo, porque cada um levanta a sua bandeira, é o rural, é a igreja. Então eu acho que às vezes são assuntos até radicais para ser levados, mas que as pessoas estão levantando bandeiras diversas. Para contra essa democracia, vamos brigar contra o católico, contra o evangélico, contra o LGBT, contra todos. Como a gente pode, contra essa democracia, como é que a gente vai criar isso? Como é que a gente vai acabar com isso? Como nós vamos acabar com isso? Isso já se perpetua no nosso dia a dia. Como é que a gente consegue acabar com essa diversidade? Porque não é mais consenso, não é mais população, não é mais Brasil. Eu acho como é que a gente consegue entrar numa conversa e ter um consenso de que essa radicalidade de assuntos, de interesses, que eu acho que como é o capitalismo, como nosso amigo falou, nós temos que gerar uma consciência, mas uma consciência total, desde a base, desde o mais pobre até o mais mestrado, o que tem mais inteligência e tal. Mas eu acho que essa consciência, como é que a gente acaba com essa diversidade dentro do nosso país, para que a gente tenha assunto pra gente, para que a gente se respeite, para que a gente haja respeito. Mas bem? Não. Agora abre o gás. Esse é o grande problema, né? Abre o gás. Vou tentar responder tudo. Se por acaso eu esquecer, alguém pode fazer intervenção, eu faço o gancho, eu lembro, tento responder. Fica à vontade. Rapidinho, então, só questão de ordem antes do senhor começar, assim, as pessoas que ele não responder, as pessoas levantam a mão para não acabar interrompendo a fala do companheiro, ele dá a palavra para quem está com a mão levantada, tá? Perfeito. Então vamos lá. Tentar responder pelo que eu estou me lembrando aqui. Questão, por exemplo, do povo e nação.
né? Povo, nação e população. População é um conceito, realmente é um conceito político de formatação do Estado. Povo e nação são conceitos sociológicos, dentro da sociologia, né? O que eu estou querendo mostrar, o que eu quis mostrar aqui na exposição, foi que como esse termo, que é um termo que não é política, é sociológica, ele foi admitido dentro da política, para criar essa expressão representante do povo, né? Na verdade, você está aí homogeneizando ou escondendo alguma coisa dentro dessa palavra, que foi isso que foi utilizado, né? Então, na verdade, hoje o que se fala dentro da área política é que essa palavra povo, que isso é interessante, em todas as constituições a palavra povo está no singular. Mas hoje o que se discute é que deveria ser povos no plural, né? E o Estado pode ser constituído de vários povos. Isso é um conceito novo, né? Que ainda não está. A Bolívia aprovou uma Constituição que é a Constituição pluriétnica. Espanha. A Espanha também é. Mas a Bolívia aprovou com o Evo Morales foi o primeiro. Então são várias etnias dentro do que a Bíblia falou. Então não são todas constituições que falam em povo. Tem essa noção de várias etnias. Por isso que nós da Reparação estamos pedindo no projeto político da ação uma nação pluriétnica e multirracial. Justamente para isso. Para resolver de vez isso aí, definir de vez isso aí. O que é que nós somos, que povo é esse que nós temos, para que todas as culturas vivam respeitosamente e harmoniosamente entre si. O Sarney é que não deixou essa definição de povo avançar nas discussões nas comissões, que ele colocou com assim, muita, né? Se nós permitirmos isso, ele colocou, se nós permitirmos isso, seremos dizimados enquanto classe dominante. Ele colocou isso na época. Aí colocou população. Então, na verdade, vai estar dentro dessa linha que foi colocada, né? Questão da reforma política, né? A reforma política, dentro desse... Primeiro, fazer o esclarecimento da contra-democracia. Contra-democracia não é um termo que fui eu que cunhei, né? Estou me baseando numa teoria de um político, cientista político e historiador francês, Pierre Rosanvallon, e ele usa essa expressão contra-democracia. A palavra, ele mesmo diz, também, a primeira impressão, também não gostei. Eu falei, esse cara foi infeliz nessa escolha aí, vou ter que usar esse termo infeliz, né? Na verdade, vou gastar 60% do meu tempo explicando o que é a contra-democracia, para depois falar realmente o que é, só para poder defender o termo, né? Mas o que ele coloca, ele até coloca isso, ele quer justamente gerar essa discussão, né? Porque a pergunta que está por trás, né, é o que é a democracia, né? A democracia que se vende hoje é a democracia representativa, né? E quando ele fala de contra-democracia, olha, existe um outro conceito de democracia, e esse conceito de democracia representativa já está falido, né? Ele não atende mais esses anseios da população. Aí, dentro dessa lógica, a reforma política, né, como uma reforma, não é uma revolução, né? É uma reforma, ela só vai reformar os conceitos da democracia indireta, democracia representativa, né? No máximo que eu acho que pode ter um ganho esse instituto, mas que não traz essa participação continuada, né? Mais que seria importante a aprovação, acho que já seria um grande avanço. Muitas coisas eu acho que já seria um grande avanço, porque o nosso modelo está muito defasado. Seria o instituto do recall, né? O recall, né, ele é mais do que uma deseleição, né? Você deseleger. O recall, na verdade, ele é um julgamento político feito pelo povo. É uma forma de você punir o político porque não cumpre aquilo que ele deveria fazer, não cumpre o seu papel. Oi? É um mandato imperativo, de uma certa maneira. É uma forma de você restaurar o mandato imperativo. Só que o recall só vai funcionar se tiver um voto distrital, né? Porque você precisa ter as pessoas são, né, se o Estado está falido, se o Estado não está falido, né? O Estado, ele tem as suas utilidades, né? Existe, por exemplo, o capital transnacional, como todo mundo já bem colocou, isso é realmente uma realidade patente. Só que o capital transnacional, né, ele utiliza muito bem o Estado para se defender. Aliás, ele precisa do Estado para que ele possa se manter. Então, essa crise do Estado é um pouco uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Porque o Estado, ele tem ainda a sua funcionalidade, talvez não seja a que a gente quer,
Mas ele tem essa funcionalidade sim. Então, esse é algo que deva ser percebido. Né? Não sei se tem mais alguma questão que eu deixei em aberto. Eu falei da estratificação da Constituição a nível do artigo 5º, onde você tem 77 votos, que era a proposta do... Ouviu? Não, repete, não ouvi. Eu falei do artigo 5º da Constituição, onde ela está estratificada e que você tem hoje 77 votos. Você não tem o conceito de população, de povo, coisas assim. Então, como eu tinha falado antes, o conceito de povo e de nação são conceitos sociológicos, não são conceitos políticos. Então, na Constituição, eles preservaram o conceito político colocando lá a população. O que se discute hoje é que, na verdade, não existe mais esse conceito de povo, que, na verdade, talvez nunca tenha existido. É um conceito que tem que ser plural, de povo. O senhor registrou que é para esconder alguma coisa. Tá lembrado? Quando estava falando a questão do povo. De povos. Nós não acreditamos nessa democracia que está aí e nem nessa que os Estados Unidos optou. Então, nós temos que criar a nossa democracia. Vou lembrar aqui Samora Machel, que disse na luta de independência dos países africanos colônia de Portugal, temos que estabelecer o poder popular para atender a necessidade das massas. Eu acho que é isso que está sendo colocado para nós enquanto desafio. Agora a questão é como fazer isso. O companheiro colocou ali o risco que nós temos se cai na mesmice, e eu também me preocupo, está correto, muita propriedade colocou isso, Então eu acho que eu gostaria de ouvi-lo nesse o que está escondido. Quando se coloca essa questão de povo, população, você registrou aí com muita propriedade, camuflar, esconder, que eu concordo plenamente, foste muito feliz em colocar isso. O que você acha que está escondido? Nós também, da reparação, compreendemos assim, está oculto, Está oculto e nós estamos nos preparando para... não sei se seria desmistificar, não é desmistificar em si, mas rasgar isso, Colocar, não sei nem o termo a utilizar, mas estou com curiosidade de ouvi-lo nessa questão da ocultação. Nós também compreendemos hoje nessa linha, nos estudos que fazemos sobre a história do Brasil, sobre questões étnicas, e compreendemos sim que a classe dominante ela foi hábil nessa ocultação. Agora é muito interessante ouvir, não de companheiros intelectuais negros, não negros, a percepção disso. É brilhante, a sua observação foi brilhante, porque nós estamos hoje, enquanto pensadores, no sentido de organização da luta, que nós vamos implementar com isso na nossa linha de ação. Essa ocultação. Agora eu gostaria muito de ouvi-lo. Que ocultação é essa? Por favor. Tem duas falas ali. Responde agora, não é isso? Fala um bom, faz um bom. E vamos tentar ser a última roda de perguntas pra gente entrar na nossa roda de... Tá, tudo bem. Um pouquinho, pelo menos. A minha vez. Não, pelo que eu vi, você levantou um ponto que realmente era uma das coisas que eu pensava desde a primeira vez que eu vi as manifestações, quando elas estavam acontecendo até no meados de julho.
Mais alto, tá bem. A questão que ele levantou foi um ponto interessante, que era uma dúvida que eu tinha desde a minha primeira manifestação. O que nós queremos? Que eu cheguei eu vi em muitas manifestações e eu entendi que a maioria das pessoas sabia o que não queria, mas não sabia o que queria. Você levantou esse ponto da religião, que a religião, de certa forma, o que eu entendi na sua explicação, as pessoas deram essa liberdade de religião exatamente por esse ponto. Não sabem o que querem, mas sabem o que não querem. Não querem uma carnificina em nome de vários deuses e salvadores do mundo. Então, eu queria saber uma coisa, como que funcionaria essa questão do saber o que não quer nessa atual conjectura? Realmente, como pode existir uma maneira assim de manifestação, não sabendo o que quer, mas sabendo o que não quer, nessa atual conjectura? Porque a gente não está falando de vertentes religiosas, eu acredito que estamos falando de vertentes sistemáticas que podem vir a se tornarem globais, né? É disso que a gente está falando. É o não saber o que quer em relação ao global. É algo assim. E novamente, só que você falou que faltou algum ponto aí, perguntou se estava faltando algum ponto. É a questão que eu tinha levantado, que toda ferramenta ela vai existir, a ferramenta sistemática pode vir a existir, mas se o homem não tiver no estágio evolutivo necessário, ele ainda pode ser um homem corrupto, um ser humano corrupto. E em questão disso, toda a democracia pode se tornar corrupta, tudo que ele puser a mão vai se tornar corrupto. Eu já vi, não só em sistemas políticos, eu já vi em gestões, já vi em técnicas de cura, de medicina, técnicas de ensino, já vi em tudo. O ser humano ele conseguiu botar a mão em tudo, e a partir do momento que ele era um ser humano bom, aí a coisa que ele colocava funcionava. E quando era um ser humano com certas imperfeições, com certos egoísmos, aí a situação funcionava de uma outra forma. Isso é até uma máxima do Yin Yang, né? Que eles falam que a acupuntura, isso aí já estou falando do misticismo oriental. A acupuntura era uma arte da cura. Só que apareceu uma pessoa que ela descobriu o caminho inverso e ele inventou o toque da morte, que eram pontos que ele pressionava que geravam um ataque cardíaco no ser humano. Então é basicamente isso que eu queria colocar, já foi colocado. Eu queria fazer só uma pergunta, assim, sem querer trazer nenhuma ilusão em relação aos estados como estão colocados no mundo afora. Não é essa a única instituição que existe que evita que a gente caia em guerras químicas, em tráfico de órgãos, tráfico de crianças, tráfico de humanos. Assim, extinguindo essa instituição, não ficaria a humanidade assim, vulnerável a esse tipo de atrocidade, mesmo que os estados, no final das contas, pareçam e são, né, perversos, né, com as suas minorias e tudo. Assim, não vejo no horizonte nenhuma instituição possível de evitar essas atrocidades enormes. Essa que é a minha colocação. Mas deve existir, quer dizer, porque o ser humano ele mais cedo ou mais tarde... Desculpa, eu acabei cortando a ordem, perdão. Não, é só para fazer um comentário com relação ao que você falou mesmo, sobre o Estado ele ter o benefício dele garantir certos direitos que a gente não teria em outras constituições de comunidade humana. Só que isso também é eu vou chamar de mito, mas é uma falácia que o próprio Estado ele coloca para que não haja nenhuma contestação, que ele depende disso, de que a gente não consiga imaginar algo diferente dele, para a gente não ir além, para a gente ficar preso nele. E aí tem um texto que eu estava lendo, de uma disciplina de pós-colonialismo, né, da contestação, tem até muito a ver com o que você está falando, né, das independências dos países africanos, dos países asiáticos, da Europa, quando eles começam a contar a própria história a partir deles, e aí tem um cara que ele faz uma genealogia de uma tribo indígena das planícies americanas, que se contava que eles tinham sido fadados à extinção
por eles próprios, por culpa deles próprios, da cultura, ou seja, para poder dizer que aquele tipo de comunidade tribal organizada daquela maneira não era boa o suficiente para poder resistir, que o Estado é. E aí esse cara ele faz essa genealogia e ele vai desmistificando através de escavações, através de pesquisa, ponto a ponto, como essa comunidade era capaz de se organizar de uma maneira que não era Estado e que como ela conseguia sobreviver e que na verdade ela acabou sendo extinta por uma coisa excepcional que aconteceu, foi uma fome muito severa. E se contava que eles eram canibais e que eles não tinham nenhuma lei, porque eles não tinham escrita, sendo que na verdade ele foi descobrir através da oralidade, né, que os povos indígenas e os povos africanos contam muito com a história oral para poder, né, que é através da oralidade, não da escrita, né, que eles se propagam a sua história. E como os que sobraram dessa comunidade indígena, e eles foram contando, né, de como muitas vezes eles, quando há alguma dificuldade no grupo, eles se reúnem para fazer um consenso, para formar consenso. E se não há consenso, eles não tentam impor. As pessoas que, se elas sentem que aquilo é muito importante para elas, elas precisam discordar e elas não podem viver naquela comunidade, elas se unem a outras pessoas que já haviam saído, formam comunidades paralelas, mas que convergem em certos momentos. Então, assim, não há um rompimento total. Então, assim, é só para exemplificar de como o Estado ele não é a última, assim, não necessariamente como isso pode ser uma falácia que é vendida pra gente, para que a gente não consiga pensar nada além dele. Eu acho que é importante, muita coisa que você falou, quando você falou, eu falei, pô, verdade, tirania da maioria, né? Se a gente coloca aí em referendo, vão definir pena de morte, vão definir, reduzir a maioridade penal, uma série de coisas que poderiam representar retrocesso para a democracia. Mas assim, não necessariamente é apenas o Estado que pode pensar isso. A gente pode pensar em comunidades mais fluidas, menos fixas, menos cheias de fronteira, né? Que definam menos um dentro e um fora, um cidadão e um não cidadão. Né? Enfim, era só um comentário mais à sua fala. Mas não é uma outra forma de Estado que eles têm? Não necessariamente, porque o Estado ele é muito bem definido em uma certa fronteirização. Aí seria flexibilizar o Estado, mas eu acho que os próprios defensores do Estado não diriam que isso é Estado. Porque eu me senti contemplado pela resposta, eu queria voltar ao comentário. Eu coloquei a questão do povo, problematizei isso com relação à questão das classes sociais. Eu acho que quando você coloca a questão do Estado, traz também essa questão das classes sociais, porque não existe Estado sem classe social. Né? Na história da humanidade, os Estados se formaram vinculados às classes sociais. A Revolução Burguesa na França, a criação do Estado, o Estado foi se formatando sempre vinculado a uma classe social. E a gente está discutindo aqui a ideia de povo. A ideia de povo é genérica. A ocultação que o Abdullah coloca, está aí. A ideia de povo coloca lá, está o burguês, está o explorado, seja o proletariado, seja o camponês, está ali dentro da ideia de povo, está tudo ali. Então essa ideia de povo, quando o político fala, né, quando o Estado fala, que na verdade não é o Estado que fala, são os seus representantes políticos que são representantes da classe social. Né? A experiência mais próxima de superação disso a gente teve na União Soviética, que faliu, e Cuba hoje se faz a crítica do Partido Comunista, né? Que é uma elite e tal. Então, pelo que a gente vê na história, não houve a superação das classes sociais, não como o comunismo pregava, a extinção das classes sociais, uma coisa que seja a democracia direta, com o poder de todo, isso não existiu na história. Então a gente não tem exemplo na história para demonstrar um Estado que não seja um Estado parcial. O Estado é sempre parcial, é sempre a favor de alguém. Então quando eu problematizei a questão do povo, foi para perguntar como é que fica a questão das classes sociais numa ideia de contra-democracia. Essa contra-democracia é puxada por quem? Povo. Tá, mas povo quem é? O povo está lá, o Sarney faz parte do povo brasileiro, o Renan faz parte do povo brasileiro, né? E o morador de rua faz parte do povo brasileiro. Então, acho que problematizar essa categoria povo é importante, a gente superar essa categoria, aprofundar a crítica, seguir no caminho que a Abdullah coloca, a questão das etnias, que tem a questão do povo e a questão das etnias. A gente tem vários grupos étnicos no Brasil, tem várias línguas que não são respeitadas pelo Estado brasileiro. Não entra no currículo escolar, agora os índios, segundo
isso. Aí se tem a Bolívia, porque a Bolívia é um país, eu não vejo a Espanha assim ainda, mas a Bolívia avançou e tem um estado que todas as etnias estão representadas na Constituição, a partir de uma luta que surgiu da rua. Uma luta pela questão da água, pela questão do gás na Bolívia, que saiu das ruas e sustentou a eleição do Evo Morales. Vocês sabem lá dos cocadeiros, né, dos mineiros lá aqui na parte alta da Bolívia. Então tem uma história que saiu de baixo e forçou o presidente a proclamar uma Constituição que é miliética. Então não é o povo boliviano, está lá o Aymara, tem as várias etnias que estão representadas na Constituição. É um pouco por aí. Quer responder, mestre? Depois eu faço um comentário ou eu posso fazer um comentário? Posso, obrigado. Primeiro eu vou fazer uma brincadeira com você. Isso encerra, né? Encerra isso. Olha só, eu acho que você deveria estar andando aqui, porque isso daqui foi um dos discursos mais importantes que eu já vi. Isso daqui é Sócrates. Mas eu não ouço, eu não te ouço. Sócrates declinando para os seus discípulos. Tá bom. Agora, olha só, eu quero responder aqui para o amigo. Veja bem, construção democrática e evolução não se faz da noite para o dia. Então, nós precisamos ter cautela, é preciso ter projeto, é preciso ter projeto. Conversei uma vez aqui com um amigo, uma vez milionariamente. Falei assim, pô, por que a gente não faz um fórum nacional e traz todo mundo para ocupar a Câmara? Ele falou assim, não vou declinar, você depois fala. Ele falou assim, pô, olha só, a situação é outra. Então ocorre o seguinte, é preciso primeiro com que esse tipo de movimento que ocorre aqui, que ele cresça aqui. Que sejam com 10, com 20, com 30. E que aí os projetos apareçam. E que ele possa ser um projeto municipal maior e que ele possa ser um projeto estadual contundente. E que aí a coisa possa evoluir e que a gente realmente atinja aquilo que a gente quer, que é uma democracia direta. Agora, você não muda uma questão cultural da noite para o dia. Você não tem como construir uma cultura em 2, 3 meses. Não conheço isso. Pô, tô vendo aqui, as crianças vão para a escola, terminam 9 anos de colégio e saem de lá analfabetos. Porra! Aí como é que eu vou construir uma situação política com uma repressão, com uma contundência, com uma imprensa soltando o pau em cima em pouco tempo? Eu não posso. O que eu não posso ser é não ser perseverante. Eu tenho que ser perseverante. Eu tenho que acreditar. Eu não estou contra você, não. Não, faz a tua exposição, faz a tua exposição no mundo. Sim, não tô. A gente é parceiríssimo aqui. Claro. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa construir verdadeiramente uma democracia direta. E nós vamos levar tempo, mas nós não podemos ficar pensando que essa construção da democracia direta vai se dar de uma hora para outra. Mas, por exemplo, eu quando falei de você, Bruno, olha só, você é um trunfo. Eu tenho 63 anos, vou fazer 64 agora. Eu podia estar desistindo disso, mas eu estou aqui. E aí você me motiva, você me cativa, como esse garoto aqui, que teve no Ocupa a Câmara, como esse garoto aqui que me convida, vem pra cá, e como outras pessoas que vêm pra cá. E vamos construir sim uma democracia direta aqui, porque nós merecemos e que nós não somos burros. Eu vejo dentro... Vai lá. É a última fala do companheiro. Você falou uma questão de ordem, calma aí. Você fazer uma questão de ordem. Tem duas coisas a acontecer ainda, que é... Cláudio vai responder essa rodada e a gente queria falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo já aqui dentro, que eu acho que vai responder a muitas coisas que já estão sendo faladas e é um convite, na verdade. Então, quem quiser falar, pode falar todo mundo ali para falar. Eu não meço para fazer ninguém. Vamos fazer uma rodada então, quem quiser falar. Todos acharem melhor. Não, ele vai responder e depois que ele fizer a colocação, aí pode ser aberto novamente. Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu quero que a roda se abra novamente, que o Cláudio possa encerrar,
já está falando bastante, já está sendo demandado suficientemente da capacidade dele. E depois eu abro de novo e a gente conversa de novo até amanhã, se quiser. Assim, vai de encontro com o que o companheiro falou, questão de ordem. É assim, que a gente também tem que saber do nosso convidado se ele tem tempo para ouvir mais pessoas. A disponibilidade dele, também. Porque assim, porque eu gostaria também de estar falando, mas eu me senti contemplado, sabe, pelas pessoas e quis ficar na minha, entendeu? Aí tem que saber também do companheiro, se ele dá pra ouvir mais 2 ou 3 falas, 4. Você é muito cortês, cara. Valeu. Como o companheiro brilhantemente registrou ali a questão das etnias, a questão das línguas, eu queria fazer uma pergunta para todos. Quem aqui já ouviu falar, claro, os irmãos negros, mas que eu considero negros, são descendentes, nós, dentro da reparação, temos uma outra compreensão em relação a isso, mas tudo bem. E comunidades remanescentes de quilombo. Pois é. Já ouviu falar. Mas quantos já estiveram, já visitaram? Nós temos comunidades remanescentes de quilombo em todo o território nacional. Diferentemente dos índios, que temos também em todo o território nacional, claro, mas as comunidades quilombo nós temos em todo o território nacional. São comunidades que depois do processo de escravidão não saíram da área rural para vir para a área urbana. E cada comunidade dessa tem uma identidade cultural. Cada uma delas fala não a língua, mas um dialeto. Daí a brilhante colocação dele em relação a essa questão. E o que eu vejo que está sendo colocado aqui, puxando um pouco do que o companheiro colocou na questão das atividades, da construção de uma agenda, eu vou até mais além, em cima do que o companheiro acabou de colocar. Eu acho que nós estamos chegando no momento, aí eu gostaria de abrir também, do nobre professor, que é a imperiosa necessidade de nós começarmos a nos debruçar, como o companheiro colocou, o que já vem sendo feito, porém, rumando em direção ao que a dinâmica do processo político está impondo. Como o companheiro colocou dos movimentos sociais que estão sendo atropelados, que nós também compreendemos assim, a dinâmica do processo histórico está atropelando os movimentos sociais, está atropelando as esquerdas no Brasil, na nossa sociedade como um todo, né? E daí nós percebemos que estamos atingindo praticamente a passos largos um momento imperioso de debruçarmos na construção de uma teoria, porque não existe revolução, processo revolucionário sem teoria. De um conceito de um novo projeto de nação baseado numa nova teoria revolucionária que nos leve à verdadeira transformação, que venha a, não digo apaziguar, não é apaziguar, porém contemplar e sanar de vez a indignação dos nossos jovens que aqui estão, né? E que, como eles, nós da comunidade de favela, temos ouvido muito isso. Ele quer ter o direito de viver igual aquele funk. Eu só quero é ser feliz, viver tranquilamente na favela onde eu nasci e poder, entendeu?
Os jovens hoje estão querendo isso. O companheiro fez uma observação aqui que já está sendo aplicada. A polícia militar já aplica a maioridade penal no adolescente negro sem ter sido aprovado lá no Congresso, como o senhor coloca a questão do Estado, o mundo da propriedade. Então eu gostaria de ouvi-lo também nisso. Se realmente o senhor compreende que esse momento que nos causa muita surpresa, eu acho que por conta do acúmulo das contradições que estão se acirrando na sociedade brasileira, está nos levando mais rápido do que a gente imaginava para esse momento de decidir o que temos realmente que fazer. Se é ficar nessa de atividades específicas ou gastarmos as nossas energias, juntarmos todos, unirmos todos aqueles que querem realmente fazer desse país um país diferente, um novo pensamento político, uma nova concepção de Brasil e partimos para a luta. Eu gostaria de saber se o nobre professor compreende isso já na sua experiência, na sua caminhada até aqui, nesse momento, nessa arena. Obrigado. Ok? Então, vamos lá. Voltando de novo aquele conceito lá de povo, né? E o que ficou escondido, né? O que se escondeu dentro dessa palavra. Realmente, analisando, né, o surgimento da burguesia como classe, né? Ainda hoje o conceito de classe é um pouco controvertido na academia, mas adotando que existem realmente essas classes sociais, e essa discussão entre qual termo que eles utilizariam foi muito importante nesse momento da Revolução Francesa. Realmente, eles gastaram muito tempo discutindo isso, porque existia um conceito típico de nação, né? Todo mundo já deve talvez ler um clássico, né? O que é o terceiro estado? A burguesia eram os excluídos na época do absolutismo, né? Eles eram o famoso terceiro estado, né? E o famoso panfleto do CIE, né? Ele coloca de uma forma retórica, né, que depois aquilo é utilizado em favor da própria burguesia, né? Ele explica o que é o terceiro estado, nada, né? E o que ele é na verdade? Tudo. E o que ele pretende ser? Alguma coisa, né? Então esse é o que ele colocou ali, só que depois eles conseguiram, né, ser alguma coisa, né? E na verdade eles criaram um dos mitos, né, essenciais da democracia indireta, da democracia representativa, né? Qual é o mito? É que uma parte vale pelo todo. Ele começa essa brincadeira nesse discurso, né? Porque quando ele fala que é tudo, ele também já está excluindo alguém que pertencia lá, né? O bem ou mal você não gostava lá da aristocracia, mas eles não eram franceses também, né? Então já começa essa discussão da exclusão. E você começa a excluir alguém, né? Então o que eles fizeram foi colocar essa palavra povo, né? E na verdade tirar a palavra nação, porque na verdade a nação naquele momento significava 3 estados, né? Que era a monarquia, a igreja, né? E o resto. O terceiro estado era o resto, é o que sobrava, né? E na verdade eles acabaram com aquilo ali, né? E criaram esse conceito povo, que não ficou bem definido, que era tudo e também não era nada, podia ser qualquer coisa, né? Então esse foi o mecanismo de ocultação. Tanto pode ser os pobres, né? Aqueles, na época talvez não tivesse a questão, né, étnica, né? Mas hoje serviria isso, a questão étnica. É todo mundo que é excluído, né, que não está dentro do sistema, está ali dentro da palavra povo. O interessante é que eles também estavam dentro daquela palavra, né? Esse momento histórico é interessante observar, porque o discurso é dual, né? Quando ele se refere a quem era o poder dominante naquele tempo, né, eles diziam que eram tudo e eles não eram nada. Mas quando eles começam a se relacionar com quem não pertence à classe burguesa, né, aí você já... Não, aí tem uma diferença. Não, você não é como eu, né? Então, esse mecanismo de ocultação, né, foi utilizado, esse vocábulo povo, que foi bastante utilizado, que está reproduzido aí em todas as constituições.
Mas acabei já me perdendo aqui, esquecendo algumas Faz coisas. parte, é o cansaço, isso aí. Você se acha, não é bom. O reflexo estão nessa hora não podia estar. Começa já a falhar. Se alguém quiser dar algum ponto aí para lembrar rapidamente que ficou. Seria o Estado que garantia algumas coisas. Não sei se acho que já falou. Então coloca a questão da dinâmica do momento. Assim, Coloca a questão da dinâmica. Só uma coisa que para mim ainda ficou vago. Assim, é como que o povo iria realmente ter representantes, como que a gente iria conseguir nos sentir representados pelos nossos líderes. Assim, uma forma bem... eu não sei, eu tô fazendo essa pergunta porque é o que eu tô procurando hoje, na rua, entendeu? Não vim mais pra rua, entendeu? Não vim mais passar o veneno. Ficar sem tomar banho e ficar dormindo acampado, na calçada, isso é muito triste, entendeu? E assim, isso que eu tô procurando, como que o povo vai se sentir representado pelos seus líderes? Talvez não tenha uma resposta definitiva sobre isso, né? Mas aqui, por exemplo, a questão da representação, né? E eu vi assim que muita gente colocou assim, houve essa desconfiança, né? Então a gente precisa recuperar a confiança. Mas eu queria colocar que nem sempre a desconfiança, né, pode ser algo negativo, né? Porque algumas desconfianças são salutares, né? Por exemplo, no direito você tem alguns mecanismos, por exemplo, o juiz, né, ele não pode, em tese que está na lei, não pode julgar, por exemplo, um caso em que as partes sejam um parente dele, né? Por quê? Porque não seria razoável você exigir de alguém, né, que tomasse uma decisão contrária a um parente seu. Então o que você faz? Não, naquele caso você não pode julgar, tem que passar para outro, né? Então assim, se você reparar, o que está por trás desse conceito é questão de desconfiança. Eu traria a ideia, por exemplo, que questão do porte de arma, foi até falado muito nisso, né? O porte de arma na Constituição Americana, que na verdade é uma emenda, né? Porque a Constituição Americana nasceu com aquele propósito de desconfiança do povo, né? Só que a coisa ficou tão descarada que logo depois vieram 10 emendas à Constituição, né? Eles sempre dizem que falam que a nossa é mais emendada, né? Qualquer coisa, mas é um outro processo que está acontecendo no caso do Brasil. Na verdade, você está descaracterizando a nossa Constituição, porque a nossa Constituição tem um projeto muito claro, muito diferente da Constituição americana, mas aquelas emendas surgiram justamente para fazer um contraponto, porque aquilo dali não foi pacífico também nos Estados Unidos. Existiu um movimento de rua também, né, contra o que foi colocado naquela Constituição, e daí nasceram aquelas emendas. Mas, por exemplo, o que eu estou querendo trazer a emenda do porte de armas, né, que é uma frase, foi muito capitaneado por Thomas Jefferson, que era um bastante democrata, sempre cita essa frase, né? O preço da liberdade, porque a árvore da liberdade, de tempos em tempos, deve ser regado com sangue de tiranos e patriotas. E os americanos adoram citar essa frase para, vou invadir os outros porque eu tenho que proteger a liberdade, sou a polícia do mundo, né? Acontece que o Thomas Jefferson coloca um parágrafo antes, que ele fala o seguinte: por que todo cidadão deve ter direito de portar armas? Para que o meu governante não se esqueça, né, que eu posso ir lá e matar ele. Do mesmo jeito como eu fiz a revolução, tirando um tirano que ficava do outro lado do oceano, que era o rei da Inglaterra, eu posso tirar quem está aqui me governando. Aliás, ele foi muito criticado por essa fala, né? E hoje ele só pega esse trechozinho ali, como se, né, cada um tem que ter a sua arma, né, para se autodefender, e não foi nada disso. Ali era um direito político que ele estava querendo dizer, um direito de resistência que ele estava querendo garantir, né? Então é interessante observar isso. O que eu diria de forma prática é que não tem como a gente se desmobilizar e voltar para casa. Não existe isso. Isso aí não tem aqui uma solução definitiva, agora resolvemos o problema, né? Eles tomaram consciência, botaram a mão na consciência, agora vão resolver. Essa a diferença. A democracia é uma participação continuada, né? A gente tem que continuar participando. A gente não pode parar essa desmobilização, né? Depois, no final, vou até fazer o meu ponto de vista, porque eu me propus a fazer aqui o debate, né, que na verdade aconteceu por um comentário que eu ouvi no ponto de ônibus, que eu trabalho aqui perto e passo ali, e alguém comentou uma coisa que me fez refletir.
Mestre, Vamos tentar não fazer assim. não vou, não, só uma só. Com relação aqui à questão do Bruno, é quando ele fala da representatividade. Se nós tivéssemos delegação e não representante, a coisa não seria um pouco mais importante? Não seria um pouco mais séria? Mas eu não sou o único que pode intervir. Todo mundo pode intervir na roda. Mas os cursos não nem intervir. Sim. Não, intervir de, por exemplo, a gente combinou que ninguém mais ia falar. Todo mundo pode falar, por uma simples não pode mais falar. Não só eu, mas eu vou jogar em cima de mim. Então desconsidera. Jogar em cima de mim, entendeu? Mestre, desconsidera. Democraticamente desconsidera. Senão os conceitos Mas a organização da roda está aberta a todo mundo. Todo mundo entendeu que era a última fala que não ia falar mais. Se o cara quer pegar a fala, é responsabilidade dele, sabe? Você não pode impor, não pode obrigar a pessoa a não falar. Mas ele já deu, todo mundo pode dar toque, entendeu? Democracia é isso. Mas é isso, a gente está organizando, não tem nenhuma questão aqui. Por gentileza, desconsidera. Não, mas não é questão de... Deixa para uma outra oportunidade. Não, fica tranquilo. Eu tenho tempo. O Setung já falava, evolução não é um piquenique. Uma pergunta importante, né? Ele perguntou sobre a questão do... Não saber o que exatamente, né? Se você tem uma boa intenção ou má intenção. Isso aí realmente é uma discussão que está sempre presente. Se a questão, por exemplo, que você pode criar qualquer tipo de instituição e de modelo, mas dependendo das características do ser humano, ele vai desvirtuar aquilo ali. Isso aí é algo que se discute, sempre se discutiu na política, né? Por exemplo, o que se dizia muito é que numa democracia, a democracia exige homens virtuosos. todo sistema. Todo sistema, mas a democracia principalmente. Existe homens virtuosos. A questão é se você acredita que os homens possam ter virtudes ou não. Essa é uma discussão. Todo modelo político por trás tem um modelo antropológico. O que você acredita que é o ser humano, né? Então, por exemplo, isso que você falou, né? Rousseau falaria disso, né? O Rousseau foi meio taxado como ele acredita no bom selvagem, né? No bom homem. Só que o que Rousseau coloca, ele fala que o homem tem as duas naturezas. Ele tem um lado bom, mas tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Porque, por exemplo, muitos dos outros teóricos só se baseavam que, né, e principalmente a burguesia, o liberalismo, se baseou no conceito de que o homem ele é o lobo do próprio homem, né? Ele só vem fazer coisas ruins, negativas contra a própria pessoa, né? Se eu tenho um só pedaço de pão, eu vou matar o outro para poder ficar com um pedaço de pão. Quer dizer, não pode ter uma outra solução, não posso partilhar o pouco que tem com o outro, né? Então essas são concepções do que é o ser humano e como pode ser o ser humano que estão por trás também de toda a questão política. Se você acredita que possam existir, né, tanta maldade quanto a bondade, né, então você vai pensar num modelo de mundo. Agora, uma pessoa que só acha que só existe maldade, que o homem é mal por natureza, né, ele vai criar um outro modelo de Estado, um outro modelo de política. Eu, por exemplo, não acredito que só possa existir o lado negativo do ser humano. Então, eu tenho uma outra concepção, né, de Estado, né, de organização social que é possível, né? Porque se as pessoas só querem o mal das outras, né, eu não conseguiria explicar como é que isso aqui é possível. Essa roda aqui é possível. Ninguém aqui, pelo menos, não tem, né, nenhum interesse imediato a não ser discutir e trocar ideias. Aí a bagunça na aula, tá vendo? Isso que enfraquece. Tira a ponta, gente, tira a ponta. Não seria Black Friday. Então não sei. Acho que encerrou? Encerrou. Então só fazer uma última consideração da minha parte e explicar por que eu aceitei resolvi participar dessa roda de discussão. Eu já tinha participado na semana passada, né, presenciei, e eu achei muito interessante a proposta de discutir a democracia direta, mas eu achei mais interessante ainda a forma como está sendo feita, né?
Quando eu estava num ponto do ônibus, há um tempo atrás, né, observava, né, o movimento aqui do Ocupa Câmara, acompanhei pela internet, pelas mídias independentes. Aí eu vi um comentário ali de uma pessoa no ponto do ônibus, falando assim: poxa, esses idiotas não tem mais o que fazer, por que não vão para casa? Aí eu fiquei pensando aqui, né? Fiquei pensando comigo. A fala dele tem tudo a ver com a democracia direta. Por quê? Porque a palavra idiota, né, surgiu na Grécia. Né? Em Atenas, na democracia direta, não existia mais nada importante para o cidadão do que vir em praça pública discutir sobre política, né, os objetivos da sua sociedade e o que você queria para o coletivo. E quem era o idiota? O idiota é um cara que ia para casa cuidar da sua vida. Esse era em grego era o idiotês. Eles falavam, aquele dali é um idiota. Vai lá cuidar da sua casa sem discutir nada. Eu pensei assim, como foi possível a gente conseguir fazer essa inversão? Que o idiota é o cara que vai pra casa e se dá. E o outro ponto que eu acho importante também é a questão de trazer um pouco, né, o conhecimento, né, porque também, de novo, o modelo lá da democracia direta, né, de Atenas, as aulas não eram dadas em lugares, espaços físicos projetados para isso, são prisões, né? E falaram Sócrates, Platão, todos eles, dava aula na rua, chamava o povo para participar, né? Era assim que existia, assim que começou a academia. E hoje, né, colocaram os pensadores presos lá, né? Até a arquitetura é terrível, a arquitetura da sala de aula. O professor lá numa posição de destaque como se ele fosse o detentor do saber e sabe de tudo, quando na verdade você está trocando ideias ali. O professor talvez seja quem mais aprende dentro de uma sala de aula, porque ele está trocando informação e visões de mundo totalmente diferentes. Então, de novo aqui a gente está fazendo a democracia direta de verdade. Começa por aqui, discutir em praça pública, que eu achei excelente, tem que tomar os espaços públicos, a gente tem que retomar os espaços públicos, os espaços são públicos, né, porque houve uma distorção no conceito de público, né? Hoje a propriedade pública é a propriedade privada do Estado, não é mais propriedade pública. Então a gente tem que tomar de novo esses espaços públicos para fazer política, decidir, discutir, né, os assuntos do que nós queremos para a nossa cidade. Já estamos começando a fazer aqui democracia direta. Se alguém falar o que se fez de concreto, isso aqui já é muito significativo, pelo menos na minha visão. Muito significativo. Acho que vai ser modelo para vários outros lugares. Pessoal, agradeço. Valeu, mestre. Da Câmara depois. Não sei se vai dar tempo de muito tempo ainda, afinal já são... Gente, companheiros, Rodrigo aqui falando, fala do tá. 10 e 20. No Face ocupa. Já são 10h20, tá chovendo um pouco. Eu não sei quanto tempo a gente aguenta, mas acho que vale a pena colocar o que eu tinha falado que ia colocar. Então você não vai embora, não, espera um pouquinho. Não, vou te esperar, cara. Apaixonado. Isso ajuda, você acabou de ter debate. Respeito. Valeu, a audiência tá subindo. Tá. Isso pode ser ensinado. Ele disse que tinha que... Fala pra eles virem! Então, só o seguinte, essa discussão aqui que a gente teve, na verdade, faz parte. Isso vai me servir de gancho para apresentar o que a gente tem feito aqui há mais ou menos um mês. Que a gente puxou uma conversa que era baseada na ideia inicial de a CPI não vai dar em nada, mas e aí? E aí surgiu a gente formar um grupo para discutir democracia direta. Nesse grupo, a gente formou alguns grupos de trabalho dentro desse próprio grupo. Um deles seria para discutir formas de democracia direta já trabalhadas em outros lugares do mundo, outros lugares do Brasil. O outro seria para discutir a própria lei orgânica do município, entender como que ela funciona e como que a gente poderia intervir em cima dela. Uma seria para discutir orçamento participativo. Outro para discutir conselhos gestores, conselhos populares que poderiam gerir setores da sociedade sob o controle do povo, dos povos e não de representantes. E mais um GT, um grupo de trabalho para discutir as próprias assembleias populares. E aí que tá, aqui a gente está tentando fazer um modelo de assembleia popular horizontal,
sem mesa, sem microfone, ou um pouquinho de microfone ali, sem representante. E ela dá trabalho mesmo. Ela é o núcleo mais individual, menor da democracia direta. A gente já está fazendo um pouco dela aqui. E ela dá trabalho pra caralho. Acho que começou com 25, passaram 30, não sei, por aí mais ou menos. E já é difícil com 30, eu participo de assembleias com 80, é difícil também. Enfim, a gente formou esses 5 grupos e disso aí ainda surgiu um pouco mais. A gente está com uma proposta já discutida em reuniões internas, que a gente vai lançar assim que possível, que é fundar, que criar, apresentar uma Assembleia Popular da Câmara, uma Assembleia Popular Municipal, que a gente possa se encontrar aqui periodicamente para discutir questões relativas à cidade, juntar todo tipo de movimento social que queira vir para discutir saúde, transporte, educação, o que for, e escrever projetos de lei que sejam de iniciativa popular, que a gente possa recolher assinatura. Ainda é o que a gente pode com as nossas curtas pernas dentro desse Estado de democracia representativa falido. Ainda é um embrionário, uma questão embrionária, mas já é a nossa proposta inicial de levar à frente, enquanto ocupa a Câmara, criar essa Assembleia Popular, que ela possa se encontrar aqui, que possa todo mundo vir aqui, todos os povos, multiétnicos e plurirraciais. E nessa Assembleia a gente possa também discutir o próprio regimento interno dessa Câmara, que ele não possa ser um pouco mais aberto, já que ele é 67, não foi reformulado depois de 88. Ele ainda é baseado no momento que a gente tinha uma ditadura. Enfim, e a partir dessa própria Assembleia, a gente se formar enquanto conselho, também gestor, talvez de criar, sair daqui com outras coisas também, ela ser um embrião de outras iniciativas. E a proposta inicial, que ela pode ser debatida ainda, mas dado o momento que a gente veio para cá, que é a questão do transporte, ia ser discutir a própria tarifa zero enquanto possibilidade, a gente poder escrever um projeto de lei, pesquisar mais a fundo, essa Assembleia ser um local de pesquisa, de aprofundar o debate e juntar também já a experiência que a gente está tendo aqui de democracia direta e trazer para essa Assembleia Popular propostas, estratégias de democracia direta para poder gerir essa nova sociedade. Afinal, o que eu ouvi hoje aqui de todo mundo que falou foi basicamente uma mesma pergunta: como construir essa nova sociedade? Todo mundo terminou com uma interrogação, diversas propostas, diversas dúvidas, diversos caminhos, mas que no fim era todo mundo, mas e aí, como que a gente vai fazer essa merda? E eu acho que tem uma inquietação em todo mundo, e eu acho que só coletivamente a gente vai descobrir, porque se todo mundo individualmente já soubesse a resposta, ninguém estava aqui colocando a pergunta. E desde que eu tô aqui, eu tô 40 dias aqui ocupando a Câmara, lá dentro, aqui fora, e o que mais ficou certo para mim, que eu não consigo mais tomar decisão individual em relação à política. Eu não consigo individualmente decidir as coisas, eu preciso ouvir as pessoas. E cada vez que eu ouço, eu fico mais feliz. Toda quarta-feira eu vou dormir mais tranquilo quando a gente tem essa conversa aqui. Já é a quarta e eu sempre termino o dia achando que foi o melhor dia da semana. Eu queria que todos esses dias, toda semana, fossem quartas-feiras. Assim, e que a gente pudesse conseguir reunir todo mundo para discutir política da forma como a gente está discutindo todos os dias. É difícil, tem um monte de questão para resolver aqui interna, de ocupação, de eventos, de atos, que a gente quer também expor para as pessoas. Amanhã a gente vai fazer um Ocupa Ônibus, que depois a gente fala melhor, que é uma atuação na rua em relação aos ônibus, em relação ao transporte. Aí a gente tem que ficar discutindo isso também. Mas eu gostaria que o dia inteiro a gente pudesse sentar em roda, da forma como a gente senta na quarta-feira, e discutir política, democracia direta e propostas, enfim. Fica aqui de novo o convite para que todo mundo que está aqui participe dessa Assembleia Popular. A gente vai passar em movimentos sociais, a gente vai passar em assembleias que estão rolando no Rio, são várias. Tem núcleo discutindo democracia direta na Baixada, na fronteira do Rio com outros municípios. Tem gente discutindo democracia direta aqui do lado, no Largo do Ifix, no Largo São Francisco, enfim. A gente quer juntar e poder criar esse espaço de proposição de coisas novas mesmo, de iniciativas populares. Enfim, eu tô ficando sem voz de falar tanto tempo. E o que eu queria falar o tempo inteiro de todo mundo, o que a gente vai fazer, eu não sei ainda.
Mas essa aqui é uma proposta para que todo mundo possa se juntar e chamar mais gente, e que a gente possa daqui do Ocupa Câmara, que essa ocupação continuar, não continuar, que a gente possa aglutinar o máximo de pessoas e que daqui saiam iniciativas também que estão continuando, já que existem fora daqui, que elas continuem, que a gente possa somar tudo que existe aí. Ele é um lá. Então eu tenho a pergunta antes de entrar aí. Qual foi o instrumento que você disse que é de 67? O regimento interno da Câmara. Ele é de 67, ele não foi mudado, ele tem 350 páginas, é uma parada... Você... Quero saudar a proposta aí, professor. Saudar, trazer para o debate, saudar a proposta de, eu vou chamar de Assembleia Popular Constituinte. Eu acho que a ideia é criar uma Constituição, né, para várias situações, para pensar em propostas para várias situações. Eu só peço que a gente não abra mão desse espaço de aula pública entre aspas, né, que se faça plenária, se façam as assembleias semanais ou quinzenais, mas que a gente não abra espaço dessas reflexões aqui, continue fazendo isso. E nessa linha, eu queria sugerir ao companheiro ali, eu não gravei o nome, qual é seu nome? Gênesis, o companheiro Gênesis, ele fez uma fala, citou o geógrafo Harvard, falando da questão das cidades. Eu queria sugerir ao companheiro, se ele tivesse boa vontade com a gente, preparar uma apresentação, um debate a partir disso, a ideia do direito à cidade, que é um tema importante e tem tudo a ver com o que a gente tem feito aqui, com a luta pelo transporte, pela mobilidade urbana. E esse geógrafo está em uma discussão interessante que você fala que já está até em certo ponto superado. Então acho que se você puder contribuir aqui com a gente, se colocar à disposição para preparar uma discussão, abrir um debate sobre isso, seria bem-vindo. Do meu ponto de vista, não sei se o grupo concorda. Isso aqui é uma coletividade. Concorda. Só queria fazer uma colocação assim. Por que eu me expus daquela maneira? Nem tanto como o Rodrigo, mas eu também tenho participado desde o início da ocupação. E assim, nesse final de semana que se passou, vieram fazer colocações que de repente a ocupação iria terminar, que haveria uma reunião que estava para ser decidida término da ocupação. Isso me deixou muito apreensivo, porque essa construção nossa aqui, que é o que a gente está querendo, iria terminar. E no dia seguinte não ia ter mais ninguém aqui, alguém ia passar e cadê a galera? Então por isso que eu fiz uma colocação, não chamo de provocativa, mas meio que pra gente, pra ocupação se autodecidir, sei lá, mas pelo que eu vejo também já tá com outro, já tomou outro ar, outro gás, né? E foi esse tipo de colocação que eu quis dar na minha fala, né? Porque as coisas que nós conseguimos construir se perder, né? Acho que não seria legal. Eu acho que é essa a nossa preocupação. E assim, essa reunião da qual o Rodrigo falou, eu participei. Mas assim, eu como também não tenho Facebook, não tenho nada, não sabia o que estava ocorrendo. Para mim nada estava acontecendo daquela proposta que foi feita ali há um mês atrás. E eu não via nada acontecer. E a minha proposta da gente estar fazendo, trabalhando, seria o quê? Dentro da classe trabalhadora também, porque eu vejo muito pouco a classe trabalhadora estar interagindo com a gente. Eu vejo muito o esforço dos estudantes e muito pouco da classe trabalhadora. Eu sei que a classe trabalhadora tem essa dificuldade, até de tempo. Nós também que trabalhamos temos a nossa dificuldade, assim como os estudantes também têm. Mas a classe trabalhadora tem essa dificuldade e assim, eu vejo que, por exemplo, dentro de onde eu trabalho, a gente tem que fazer um trabalho dentro dessa categoria, das categorias. E daqui eu trabalho, eu tenho a visão melhor. E assim, eu vejo desperdício
de uma luta, né, ali, de que muita gente quer se desprender daquilo que está ali e não consegue. Né? O sindicato hoje lá dentro do meu trabalho é um sindicato inoperante, que está enquadrado dentro de uma situação que é igual o Correio, ele já está falando que é o mesmo, a minha empresa cai dentro da mesma central sindical, da